aqui, eu acho que é aqui, tá gravando. Bom, pessoal, todo mundo me ouvindo? Antes de começar a aula, né, eu não pude na quinta-feira. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Não. Tá. Então eu vou compartilhar agora. Aqui. Share. Perfeito. Vocês estão vendo aí a tela compartilhada? Sim. Tá. Esse aí é o Paulo Freire. Ele dá nome ao cursinho popular e ele nasceu em 19 de setembro de 1921. Infelizmente, realmente não foi uma coincidência, mas infelizmente a gente não pôde ter aula na quinta-feira. Mas por uma feliz coincidência, hoje o Paulo Freire faria 99 anos, né? E ele é quem dá o nome ao nosso cursinho. Ele foi um educador brasileiro, premiado e titulado mundialmente, salvo engano, a pessoa com mais doutorados no mundo é o Paulo Freire. Ele é reconhecido não só no Brasil, ele é reconhecido e estudado fora do Brasil. Ele é o teórico mais citado pelos acadêmicos do mundo. Então, ele é um orgulho, na minha opinião, do nosso país. Tem um legado muito bonito na educação. Um feito dele foi alfabetizar uma turma de adultos que não eram alfabetizados, analfabetos, no Rio Grande do Norte. Em 40 horas, ele conseguiu alfabetizar essa turma. E é uma coisa que demora na educação ordinária, né? Na educação para criança. Então, ele realmente tem um trabalho muito grande na inclusão na educação. Foi exilado, foi para o Chile durante a ditadura militar. Esse feito dele foi em 1963. Depois voltou, foi secretário de Educação de São Paulo. Vocês conhecem o Mário Sérgio Cortella? Um filósofo barbudão. Ele foi assessor do Paulo Freire a essa época, tá certo? Então, assim, interessante a gente destacar que hoje é o dia do aniversário dele, do nascimento, uma feliz coincidência. Bom, todo mundo que está aqui estava na aula passada. Eu lembro da Micaela, eu lembro da Leandra. Fernanda, você estava na aula passada, né? Não, eu não estava. Não estava. E a Maria Eduarda? Maria Eduarda? Bom, depois a gente conversa com a Maria Eduarda. Então, vamos lá. A gente já passou aquela parte da gente estudar texto literário e texto não literário. Agora a gente vai para figuras de linguagem, tá certo? O que são figuras de linguagem? A nossa matéria aqui, ela trabalha da seguinte forma. Já vimos que existe o texto literário e não literário, a arte, né, que é a literatura, que o texto não literário é informativo, que o texto literário é artístico, a linguagem conotativa e denotativa, tá certo? Que o texto não literário tem um apelo denotativo, um apelo informativo, real, literal. Ele diz aquilo que ele quer dizer e ali acaba. Enquanto o texto literário ele tem uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, uma linguagem que não diz exatamente aquilo. Está escrito aquilo, mas não diz exatamente aquilo. E aí até no fim da aula surgiu uma dúvida de como diferenciar essas questões de interpretação de texto. Nossa, eu leio interpretação que exercício de interpretação de texto, eu faço confusão. Então, é normal, é natural. O estudo da literatura visa dar nortes com técnica, com objetividade, certinho, tudo dentro do seu quadradinho, para dar ferramentas para vocês resolverem essas questões. Nisso, a gente vai ter aqui figuras de linguagem, tá certo? E a gente vai passar. Vamos só para um exemplinho antes da gente entrar nas figuras de linguagem? E eu gostaria que vocês respondessem. Aqui a gente tem duas frases. Uma no sentido conotativo e outra no sentido denotativo, certo?
A gente já viu que o sentido conotativo é o sentido subjetivo, figurado, que não diz aquilo que está dizendo, e o denotativo tem o sentido real, literal. Então, vamos lá? Ele comeu bola na prova de matemática. Ele comeu bola na prova de matemática não tem um sentido literal, né? Ele não pegou um prato, comeu uma bola enquanto fazia a prova de matemática. Não, ele tomou uma barrigada. Ele perdeu a questão, ele errou a questão por bobeira. Então, é um sentido figurado. Ele não estava comendo bola, é uma expressão. Ele comeu bola na prova de matemática. Ele errou lá a prova de matemática. Depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Essa frase, ela tem um sentido literal. A gente jogou bola, depois da partida de futebol, foi lá e fez um churrasco e comeu churrasco. A gente, de fato, comeu churrasco, garfo e faca, pôs na boca, mastigou, digeriu. Vocês entenderam? A nossa língua, ela tem os dois sentidos, literal e o figurado. Agora vamos para as figuras de linguagem. E aí a gente vai classificar as figuras de linguagem em 4 tipos. O primeiro tipo, que é o que a gente vai estudar hoje, são as figuras de pensamento. Depois temos as figuras de palavras, de construção e figuras de som. Bacana? Isso aqui é só para dar um norte. Hoje, a gente vai ficar só em figuras de pensamento. Tá certo? Então, aqui, vamos lá. A primeira de todas é a antítese. Tá certo? E eu vou trazer, algumas eu vou trazer casadinha, tá certo? Por exemplo, a antítese e o paradoxo. Por quê? Porque a antítese e o paradoxo, eles são muito fáceis de serem confundidos. Então, se vocês entenderem o que leva à diferença de um e de outro, as outras vocês vão tirar de letra, tá certo? Então, precisa de muita atenção nessa primeira figura de linguagem, tá certo? Nessa classificação do uso da palavra no texto literário, do uso dela com tom figurado, não literal, não diz aquilo que está dizendo. Vamos lá na antítese. A antítese, ela é oposição entre o significado das palavras. O paradoxo, ele é um emprego de ideias opostas dentro de um mesmo enunciado. Tá certo? O que eu quero que vocês vejam? Que o paradoxo não é uma oposição de palavras. É uma oposição de ideias. Enquanto a antítese é uma oposição de palavras. Agora vai ficar muito abstrato, mas a gente vai passar para o exercício e fica mais fácil. Então, tenham isso em mente, que vocês vão conseguir compreender a diferença de um e de outro, tá certo? Vamos para o primeiro exemplo. Opa. Dormir e acordar está difícil. Dormir e acordar são palavras opostas, correto? Então, aqui a gente tem um exemplo de antítese. Estou dormindo acordado. É possível dormir acordado de fato? A gente sabe que aquele estado que a gente está meio assim, meio cansado, igual na quinta-feira às 7 horas da tarde, no fim do dia para a aula, mas é um efeito, é uma ideia, né? E é contrário. Tem como você estar dormindo ao mesmo tempo estando acordado? Não, é o oposto, né? Igual a de cima, dormir e acordar. Mas é uma ideia com sentido oposto. Então, paradoxo. Dormindo acordado é um paradoxo, entendeu? Então, é que a gente vai diferenciar para o paradoxo. Certo? Então, dormir e acordar está difícil. Há uma oposição entre as palavras dormir e acordar. Enquanto estou dormindo acordado é uma ideia com oposição, tá certo? Isso é importante. Se vocês conseguirem identificar isso, vocês vão conseguir identificar exatamente qual figura de linguagem está sendo usada naquela frase, naquela construção. É muito importante entender também que essa aqui ela é facinha de entender,
porque você está vendo a ideia oposta, a palavra oposta, mas algumas dependem de compreender o contexto todo. Demanda você já saber sobre aquele personagem. Você saber a ideia da narrativa, a ideia do livro, do texto, entendeu? Então, muitas vezes ali no vestibular, vocês vão receber um textão. E daquele textão, a Helena conseguiu entrar, gente? Eu não vi ela aqui. Eu aceitei aqui o pedido dela entrar, mas eu não vi aqui, não. Aí, apareceu a Helena na aula. Bacana. Bom, Leandra caiu e voltou. Leandra, aí a Leandra entrou de novo. Bacana. Então, vamos continuar. Algumas demandam a compreensão do texto. Lembra quando a gente no primeiro capítulo do Brás Cubas? Você conhecer o personagem, conhecer a história para identificar. No paradoxo, tá certo? A gente vai ver da seguinte forma. Palavras opostas, ó, mas o canal não é obrigação aí, não, né? Ideia oposta, paradoxo. Tá certo? Vamos pro próximo. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Aqui a gente tem duas figuras de linguagem, uma a gente vai ver mais para baixo. Mas vamos focar ali no ódio e o amor. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Ódio e amor são sentidos opostos, né? Ou você ama ou você odeia uma pessoa, uma coisa, uma situação, um fato. Eu odeio acordar cedo, certo? Eu amo acordar cedo. Então, aqui existem palavras opostas. E agora, eu amo odiar aquele sujeito. Aqui a gente tem uma ideia, né? É um paradoxo. A pessoa ama ter ódio. Vocês já conheceram, gente, assim, no relacionamento? É horrível, né? Mas eu amo odiar. Então, aqui a gente tem a ideia, tá certo? Oposta. Amo odiar. Tem como o sujeito amar, odiar? Até tem, não é saudável, né? Mas é um paradoxo. Perfeito? Então, novamente, dormir e acordar, antítese. Dormir acordado, não, perdão, dormindo acordado, paradoxo. O ódio e o amor, antítese. Eu amo odiar. Paradoxo. Perfeito? Vamos passar aqui para um exercício nosso. Ó, gente, esse aqui é diferente do Google Meet e eu não consigo ver o chat aqui na nossa conversa. Então, se alguém me chamar no chat, eu não vou ver. Vocês habilitam o microfone e interrompem a aula. Bacana, a gente está em pouquinho. Isso aí já facilita bastante para a gente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exercícios para vocês me dizerem, viu, Leandra? Você vai gostar de fazer. Fernanda, Helena, vamos lá. Bastou ouvir teu silêncio para chorar de saudades. O que a gente tem aqui? Entre antítese e paradoxo. Bastou ouvir teu silêncio. Ou a gente ouve, ou está em silêncio, né? É uma expressão bem interessante, né? Tão silencioso que a gente chegou a ouvir o silêncio. É um paradoxo. Não tem, é contrário, não tem como ouvir o silêncio. O fato de estar silencioso implica necessariamente que você não vai ouvir. Então, a gente encontra aqui um paradoxo. Perfeito? Ouvir o teu silêncio. Agora, durante a vida, acreditamos em muitas verdades e mentiras. O que a gente tem aqui? Uma antítese, né? São palavras com sentidos opostos usadas conjuntamente, numa mesma narrativa. Então, acreditamos em muitas verdades e mentiras. Então, aqui a gente tem uma antítese. São palavras com sentidos opostos. Ouvir teu silêncio é uma ideia com sentido oposto, uma ideia impossível, quase irreal, né?
Para mim, a melhor companhia é a solidão. Para mim, a melhor companhia é a solidão. Ou a gente está acompanhado, ou a gente está sozinho, né, pessoal? Então, ou você tem uma companhia, ou você está solitário, ou você está com uma solidão. Então, a melhor companhia é a solidão. É um paradoxo. Você não tem como ter a solidão como melhor companheira, embora seja uma expressão usada. Eu quero que vocês entendam isso. Exprime um sentimento. Ela traz a expressão de um sentimento que nós temos, e a nossa forma de externar isso no texto literário, na forma artística, é essa: colocar emoção na escrita. Sentimento, não necessariamente emoção, um sentimento na escrita. Perfeito? Vamos para a próxima figura de linguagem. E aqui eu trago também de duas, tá certo? As outras vão ser sozinhas, mas aqui eu trouxe de duas. Perfeito? Então vamos lá. Ana Carolina entrando na aula. Apareceu aí? Ana Carolina? Ah, aqui apareceu lá no finalzinho. Tudo bem? Ana Carolina, boa tarde. A gente está falando sobre figuras de linguagem, a classificação figuras de pensamento. Mas depois eu vou passar o material para vocês lerem em casa, mas eu recomendo também que anote, porque tem muita coisa que eu falo que não vai estar aqui no documento. Bacana? Então vamos lá. A próxima figura de linguagem, a gente acabou de ver a antítese e o paradoxo, né? A antítese, então, é uma ideia, perdão, é uma palavra oposta, é um jogo de palavra oposto, tá certo? Amor e ódio, acordar e dormir, enquanto o paradoxo, ele traz ideias, e dentro dessa ideia, sentidos opostos, impossíveis de serem vistos na forma literal, né? Mas, porém, no texto literário, ele exprime um sentimento, ele traz um sentimento. Estou dormindo acordado, minha melhor companhia é a solidão, eu amo odiar, tá certo? Então, é um paradoxo, é uma incongruência lógica, né? A situação, porém, é a forma de externar ela ao mundo. Então, vamos lá. A próxima figura de linguagem, figura de pensamento, é o eufemismo, tá certo? O eufemismo é atenuar o sentido das palavras, suavizar o discurso. Isso aqui vocês já viram bastante, vocês usam no dia a dia. O bacana é isso, viu, pessoal? Identificar que vocês usam isso no dia a dia. Mariana faltou com a verdade. Mariana mentiu, né? Não faltou com a verdade. Aliás, faltou com a verdade, mas o discurso literal, direto aqui, fulano de tal mentiu. Mas quando você fala, ela faltou com a verdade, você está suavizando. Você está trazendo do grave para o menos grave. Entendeu? Para o máximo, para mais perto do mínimo. É muito mais grave eu falar que Mariana mentiu do que falar que Mariana faltou com a verdade. Tá certo? Aqui eu achei interessante porque me veio na cabeça várias sobre o óbito, né? Porque a gente usa bastante, inclusive. Ele foi para o céu. Laura fechou os olhos para sempre. Ó, figura de linguagem está aqui. Opa. Figura de linguagem está aqui. Ele foi para o céu. Figura de linguagem está aqui. Fechou os olhos para sempre está aqui. Foi morar no reino de Deus, está aqui a figura de linguagem. Ele foi para o céu. Ele morreu, né? Ele veio a óbito. Então, ele foi para o céu é uma forma de suavizar a morte, né? Falar diretamente, ó, fulano morreu. Então, se fala de uma situação, né, de luto da família, de tristeza, você fala, ele foi para o céu. Então, fechou os olhos para sempre. Fabrício foi morar no reino de Deus, entendeu? Isso que vocês vão ouvir bastante também. É um eufemismo, está suavizando, não é para não falar. Fulano morreu, fulano veio a óbito. É uma forma de suavizar a linguagem. Agora, essas aqui, ó.
Após o evento, João foi convidado a se retirar da escola. Eu não quis falar, o João foi expulso. A gente não quer mais saber do João aqui. Não, eu quis só avisar. Então, eu vou dizer uma figura de linguagem usando o eufemismo. Eu vou dizer que o João foi convidado a se retirar da escola. Ele saiu da sala para fazer suas necessidades. Fazer isso. Para usar o toalete, né? Para usar o banheiro. Para não falar que ele foi urinar e etc, 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 diretamente. Então, você fala um eufemismo. Ele foi fazer suas necessidades. Vocês entenderam a lógica do eufemismo? Aqui é mais facinho, né? Mais fácil de identificar, porque você não vai confundir, igual a antítese e o paradoxo, vocês vão confundir um com o outro diversas vezes. E façam exercícios, e a gente vai fazer sempre que surgir uma figura de linguagem, a gente vai apontar, vai ser bem bacana se vocês apontarem também. Então, a antítese e o paradoxo tem uma grande chance de fazer confusão. Eufemismo e hipérbole são figuras distintas, mas que são contrárias. Então, vocês vão conseguir separar uma da outra, entender qual que é qual. Perfeito? A gente viu aqui atenuar os sentidos, o eufemismo, vamos para a hipérbole. A hipérbole é um exagero intencional do autor do discurso, do autor do livro, do eu lírico, tá certo? Então, na hipérbole, você aumenta... Deixa eu tirar esse negrito aqui, que eu vou usar o sublinhado. Liguei para ele milhões de vezes nessa tarde e ele não me atendeu em nenhuma. Então, liguei para ele milhões de vezes. Tem como alguém ligar literalmente milhões de vezes? Não, não é possível. Numa tarde não é possível. Então, está tendo uma hipérbole, está agravando a situação do fato dele ignorar minhas ligações. Então, liguei para ele milhões de vezes nessa tarde. Não é possível. É uma hipérbole. A namorada chorou rios de lágrimas, né? A gente chora, sai o líquido, sai a lágrima, mas não é suficiente para formar um rio, né, pessoal? Não dá nem para formar um fundinho de copo com água. Então, chorou rios de lágrimas é uma hipérbole, que é dar uma ênfase. A tristeza dela era tão grande da namorada que ela foi lá e chorou rios de lágrimas. Eu estou morrendo de sede, embora seja possível morrer de sede, quando se usa a frase, você chega na casa do teu amigo, ou no trabalho, ou na escola, e você está precisando beber água, está com sede, você não está morrendo de sede, literalmente, né? É uma forma de dizer que é exagerar intencionalmente, estou morrendo de sede. Se eu souber que você errou o caminho, eu te mato. Aqui a gente espera que seja, né, a figura de linguagem da hipérbole. É muito grave a pessoa, o fato pequeno de ter errado o caminho, com a resposta eu te mato, né? Então, aqui a gente tem também o uso da hipérbole para agravar. Né? A gente fala assim, menino, se você fizer isso mais uma vez, eu te mato, né? Que a mãe fala, não vai matar de fato. É uma forma de exagerar intencionalmente o discurso. Bacana? Demorou um século para chegar aqui. Demorou um século para chegar aqui, não é possível, né? Quem vai ficar? Um século são 100 anos. Então, não é possível demorar um século para chegar em nenhum lugar, tá certo? A não ser que a gente esteja lá na aula de história, que aí essa expressão faz sentido. Demorou um século para chegar nesse nível civilizatório. Aí sim não existiria uma figura de linguagem da hipérbole, mas no caso de falar, demorou um século para colocar o fio na agulha, demorou um século para resolver aquela questão, aqui a gente está tendo um exagero intencional, uma hipérbole. Bacana? Eu estava morrendo de rir da piada dele. Apareceu um aviso aqui do Zoom. Estou morrendo de rir da piada dele. Também não é possível morrer de tanto dar risada. A gente pode gargalhar a beça, mas morrer de dar risada ninguém vai.
Então, outro exagero intencional. A gente vai ver isso de forma mais sutil nos textos que a gente vai estudar junto, mas é preciso fazer essa cama primeiro. É preciso que vocês tenham essa noção primeiro. Bacana? Dona Maria ele mandou 1 milhão de beijos. Não é possível nem dar e nem mandar, né? 1 milhão de beijos. É humanamente impossível, é um exagero. Quer dizer que Dona Maria gosta muito de você, então ela te mandou 1 milhão de beijos. Então você quer passar essa mensagem. Essa é a mensagem real. Essa é a mensagem de fato. Aí você diz que ela mandou 1 milhão de beijos. Ela não mandou. Talvez ela nem disse. Você só quis mostrar o afeto que a Dona Maria tem com o destinatário desses beijos, tá certo? Bacana? Entendemos então eufemismo e hipérbole? Vamos para o próximo. Aqui eu quero uma atenção especial para vocês, tá certo? É a ironia. Bacana? Vocês vão ver isso em diversos textos. E lá com o professor de redação, vocês vão verificar os estilos das formas, a crônica, a redação, o discurso narrativo, a dissertação, a charge, a poesia. Vocês vão ver lá, se já não viram, todos os tipos de texto. Bacana? Então, a ironia, por exemplo, vocês vão ver bastante em charge de jornal. Você pega o jornal, tem um jornal aqui, mas você pega um jornal, lá nas últimas folhas vai ter a charge, né? Que é para tirar sarro de uma situação da vida, que é para causar, entre aspas, um deboche de uma situação da vida, é uma forma de fazer humor, inclusive, a ironia. Tá certo? Então, o que é ironia? Vocês devem fazer uso no dia a dia de vocês da ironia, né? Você utiliza de palavras com sentidos opostos na construção da ideia, mas querendo dizer o contrário do que você está dizendo. É diferente do paradoxo, tá certo? Aqui é a palavra que traz o discurso contrário. Eu digo que você é uma coisa, mas você é outra, tá certo? Eu estou dizendo isso, mas é porque eu quero, por diante da situação, do contexto todo, é outra coisa que eu estou dizendo. Diferente do paradoxo, que na mesma construção de ideia, o sentido é oposto, repelente. Diferente da antítese, que as palavras simplesmente são opostas. Bacana? A construção da frase traz as palavras opostas. Então vamos para a ironia. A ironia, vamos aqui, a gente trouxe exemplos para ficar mais fácil. Vocês já ouviram? Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Qual que é o contexto que você fala isso? Quando alguém entra na sala, na aula, no encontro, no barzinho, no lanche, vocês vão lá e falam, lá, ó, chegou, não está nem um pouco atrasado. A gente marcou às 9, são 10h30. Está lá, chegou, não está nem um pouco atrasado. É lógico que está atrasado. Isso é uma ironia, tá certo? Aí depois eu vou trazer uma questão aqui que é a ironia e o sarcasmo, bacana? Então, chegou cedo para a reunião de amanhã. Você veio hoje para a reunião de amanhã? Olha o tanto que você está atrasado. Ou ele é um santinho mesmo. E essa última aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ele é um santinho mesmo. Eu posso falar isso de duas formas, diferente do paradoxo. Bacana? Diferente da antítese, que traria duas palavras com sentidos contrários. O paradoxo traria uma ideia com sentido contrário. Aqui eu posso dizer, ele é um santinho mesmo. Então, um menino bonzinho, você vai lá, você está lendo o texto, você sabe, você está já no 30º capítulo, você sabe que aquele menino é bonzinho, né? Tal, eu suponho, o Alyosha no Dostoiévski, que ele é um personagem muito bondoso, muito caridoso, muito humano. Então, alguém fala lá no livro que ele é um santinho mesmo. Inclusive, ele se vocacionou a padre, a convento, etc. Então, ele é um santinho mesmo. Está dizendo que ele é um santinho. Agora, o menino é uma peste. Ele é arteiro, é atentado, faz bagunça. E aí alguém fala, ele é um santinho mesmo, hein? Então, o sentido diante do contexto todo
é contrário ao que eu estou dizendo. Isso é uma ironia. Bacana? E tem, entendam essa linha fina, tá certo? Antítese, paradoxo, ironia. Agora, dentro da ironia, a gente vai ter ironia e sarcasmo. Bacana? Vocês vão ver, algumas questões trazem a diferença, mas geralmente, sempre que tiver sarcasmo, vocês vão ver como ironia. A ironia é simplesmente isso, dizer contrário do que se está dizendo, né? Olha, quem chegou não está nem um pouco atrasado, ou chegou cedo para a reunião de amanhã. O sarcasmo ele tem intenção da mesma forma, mas uma intenção ofensiva, uma intenção ácida, de ofender, de atacar, agressiva, tá certo? Então, quando o discurso for agressivo, etc., vai estar lá nas questõezinhas do Enem, por exemplo, para você assinalar. Se tiver só ironia, é ironia. Se tiver ironia e sarcasmo, você vai ter que fazer essa diferenciação de que se tem intuito ofensivo, é sarcasmo. Se tem só o intuito de uma constatação contrária, você está dizendo uma coisa e é o oposto do que você está dizendo, aí é ironia. Bacana? Atento a isso, tá bom? Agora a gente tem uma outra aqui interessante. Vamos fazer assim para não misturar. É a prosopopeia. Nome grande, né? Então vocês vão guardar prosopopeia ou personificação. Pessoal, personificação é mais fácil, mas anotem os dois nomes para saber os dois. Se cair lá na questão, não tiver escrito personificação e for uma prosopopeia, que tiver lá na questão de assinalar, vocês vão errar, embora vocês saibam o conteúdo, vocês tenham aprendido. Então, pega as duas palavras. Vocês viram lá o paradoxo? Oxímoro, né? Que é o segundo nome do paradoxo. E se vier na questão oxímoro, vocês sabem que é um paradoxo. Então, guardem as duas. Bacana? Então, vamos na prosopopeia ou personificação. Vocês já assistiram aquele da Disney? A Bela e a Fera? A Bela e a Fera, vocês vão lembrar da historinha lá? Tem o castiçal que tem vida, tem a cadeira, a mesa, o piano, o maestro vira o piano, né? Então a fera mora lá naquele castelo em que todas as coisas ali, todos os objetos, os móveis, a mobília, as pessoas viraram as mobílias, né? Então tem o castiçal, tem o bule, tem a xícara, que é o menininho, tem a mesa, a cadeira, todos eles têm vida, né? A personificação, no sentido literário, estou dando um exemplo para vocês não esquecerem, hein? Sempre pensou, personificação, pensa lá na Bela e a Fera, conhecendo a história, prosopopeia ou personificação, que é atribuir sentimento ou qualidades humanas ao objeto inanimado, ou seres irracionais. Bacana? Seres irracionais, o cachorro, o bichinho, o animal, e objetos são todas as nossas coisas, a casa, a mesa, a cadeira, o mouse, o computador, o celular, bacana? Então vamos lá, um exemplo, o vento suspirou essa manhã. O vento não suspira, né? Mas lá no texto literário, você quer dar uma dramatização, uma ênfase a um fato, ou uma suavização, ou uma emoção ao fato, e você vai falar, o vento suspirou essa manhã. Passa uma sensação para a gente de um vento calmo, né? Não é uma tempestade, não é um ciclone, um furacão, é um vento calmo, é um ambiente tranquilo. Então, o vento suspirou essa manhã. Dá essa sensação, o texto cumpriu com o seu dever, que é passar, o autor conseguiu passar essa sensação para a gente, e ele fez uso da personificação para isso, porque o vento não suspira. O que é o suspiro? Nós suspiramos, né? É soltar o vento devagarzinho. Nós, humanos, pessoas, suspiramos. Agora o vento não suspira. Bacana? Então, prosopopeia ou personificação. Isso aqui eu não consegui trazer todos os exemplos, senão a gente ia ficar gastando todo o nosso tempo em exemplos ao invés de conceitos. Mas a gente vai repassar textos e textos, viu, gente? Até cansar, até aquela sensação que a gente conversou na outra aula, que confunda essa questão de interpretação de texto e tal.
até ficar natural. Até você falar assim, eu nunca confundo interpretação de texto, porque tanto que eu já estou acostumado de fazer isso aqui. Bacana? Então vamos lá. Gradação ou clímax? A gente já está acabando, viu, pessoal? Gradação ou clímax? Bacana? Lembra os dois. Os dois. Vai cair lá na questão objetiva. Se tiver questão aberta, bacana. Se você colocar gradação, personificação ao invés de prosopopeia, oxímoron ao invés de paradoxo, não tem nenhum problema. Na questão aberta. Agora, na teste, vai ter o peguinha. Vocês acham que na questão, para deixar ela mais fácil, eles vão colocar personificação, que a palavra já é intuitiva, você está personificando, ou prosopopeia? Paradoxo também é uma palavra intuitiva, ou oxímoron? O que vocês acham? Entendeu? Vai trazer dificuldades para ver se vocês realmente estudaram, né? Eu brinco, estudou o rodapé, não leu só o livro, tem que estudar o rodapé também, que é aquela partezinha de baixo, as anotações. Então vamos lá. Gradação ou clímax? É uma ideia construída em ordem crescente ou decrescente. Simples assim. Bacana? As pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram e dançaram. Uma gradação. Gradativamente foi se atingindo o clímax. Bacana? As pessoas chegaram à festa. O que você faz quando você chega numa festa? Você senta, depois você come, depois você dança. Entendeu? Você se diverte. Então foi uma gradação, gradativamente. Isso crescente ou decrescente. Ela saiu trôpega, triste, magoada e terminou seu relacionamento. Então, decrescente também. Bacana? Ou um caso crescente, né? Só que com um sentido negativo. Apóstrofe. É o chamamento, é a interpelação, é o apelo. Se assemelha ao uso do vocativo. Bacana? Vocês vão ver lá em gramática o vocativo com a professora. Não sei se já viram, se já estão nessa parte, mas vocês vão ver lá. Se não viram, anota para eu não invadir, senão a gente começa a falar da matéria do outro. Mas vocês precisam ter que ter uma interjeição. Bacana? Apóstrofe é isso. O que é? Ó céus! Meu Deus! Bacana? Você está chamando a atenção do seu interlocutor, do leitor, de quem está lendo, de nós. Está chamando a nossa atenção. Ó céus! Meu Deus! Então aqui a gente tem a figura de linguagem. Bacana? No limitezinho da aula, encerramos. Alguma dúvida? Fernanda, Micaela? Nenhuma. Nenhuma? Decorou tudo, já aprendeu tudo? Então a gente vai fazer uma questãozinha. Lembra na nossa última aula? O primeiro capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas? Sim. Vamos lá então. A gente vai junto dissecar esse capítulo usando as figuras de linguagem. Vamos lá. Dito isto, expirei às 2h da tarde. Que figura de linguagem que a gente tem aqui? Expirei às 2h da tarde. Opa. Expirei às... Ficou ruim isso aqui, eu vou tirar. Expirei às 2h da tarde. A gente tem um eufemismo, lembra? O que ele queria dizer com isso? Que ele morreu. Ele está narrando a própria morte. Aliás, o próprio velório, não a morte em si, mas o próprio velório. Então, expirei às 2h da tarde. A gente tem a figura de linguagem do eufemismo. Ele está suavizando. Ele não vai dizer para o leitor na lata. Morri às 2h da tarde. Não. Expirei às 2h. É uma forma suave.
mais tranquila de passar essa informação. Então, vamos lá. De uma sexta-feira do mês de agosto, 1869, na minha bela chácara de Catumbi. A gente tem alguma figura de linguagem aqui? Não, não tem. A não ser que o trecho é esse. O texto traga alguma outra informação sobre essa chácara, para a gente falar que é uma ironia, que é alguma coisa assim. Não tem. Não tem. Bacana? Então, não tem figura de linguagem. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Qual que é essa figura de linguagem? Tem uma interjeição aqui, né? É apóstrofe. Verdade é que não se ouve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Chuvinha pode ser miúda? Pode. Miúda é pequena. Uma chuvinha pequena. Bacana. Constante. A chuva pode ser constante? Pode. Uma chuva sem vento, ela cai direto, sem nada. Não para e chove, para e chove. Uma chuva miúda, constante. Adjetivos naturais de uma chuva, né? São características naturais de uma chuva. Agora, uma chuva pode ser triste? A gente tem uma personificação aqui, né? Eu posso ficar triste. A Micaelen pode ficar triste, a Ana Carolina pode ficar triste, a Fernanda pode ficar triste, a Helena pode ficar triste, a Maria Eduarda pode ficar triste. Todos nós ficamos tristes, a chuva não. Então, a gente está dando um sentimento humano para a chuva. Então, a gente tem aqui uma personificação. Bacana? Tão constante, tão triste faz parte da personificação, o tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável. Então vamos lá. A natureza parece estar chorando. A natureza chora? O meio ambiente chora? Não. É outra personificação. Mais um. O que está acontecendo no chat? Está falhando, pessoal? Eu não sabia. Se vocês tivessem falado, eu tinha ajustado alguma coisa. Mas eu vou Aqui mandar. tá normal. Eu tô escutando normal aqui. Tá normal? Bacana. Aqui tá normal. Só agora que eu vi. Vou mandar sim lá no grupo. Os outros professores estão mandando no grupo? Salvo engano, eles estão disponibilizando no YouTube as aulas, viu? Salvo engano. Mas se eu conseguir baixar aqui, é porque tem uma limitação no WhatsApp. Eu mando lá no grupo. Bacana? Então, onde a gente estava? A natureza parece estar chorando. A gente tem outra personificação aqui. Bacana? A natureza ela não chora. Então, a gente tem outra personificação. A gente chora. A perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Ah, que interessante, hein? Lembra o que eu falei sobre esse personagem? Quem estava na primeira aula? O Brás Cubas. Então, ele é, vamos exatamente, um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Quem honrou a humanidade são várias pessoas, a critério de cada um, né? Mas algumas são unanimidades. Martin Luther King, e etc. Albert Einstein, né? A gente tem várias personalidades que são até identificadas e conhecidas por todo mundo de imediato. Então, o Brás Cubas, a gente vai ver ainda durante o texto e vai se lembrar. Olha, lá no começo tem uma hipérbole. O Brás Cubas não é tudo isso não, pelo contrário, ele é até muito mesquinho. Ele
Ele é muito pão duro, ele é muito malandrinho, ele queria, vaidoso, né? Então ele não era a maior personalidade do mundo. Então aqui a gente tem a figura da linguagem, a hipérbole, bacana? Há um exagero intencional. E bem intencional, porque quem que está nos contando a história? A própria pessoa elogiada. Lembra de tudo que a gente conversou sobre esse texto lá na primeira aula? Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul com um crepe fúnebre. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então vamos lá. Personificação, hipérbole, a natureza estava somente chovendo, não era um sublime louvor ao finado. E novamente, finado, um eufemismo, para não falar o nosso morto, né? O nosso cadáver, o nosso defunto. Então, a gente traz aqui direto no final 3, personificação, uma hipérbole quanto ao que ele era, e ao final, assim como esperei as 2 horas, no eufemismo. Bacana, pessoal? Com isso, bem no limite das 6 horas, encerramos nossa aula. Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Bacana, Nenhuma. bacana. Todo mundo? Então, vamos encerrar. Certinho? Certinho, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Bom sábado para Tchau. vocês. Tchau.